Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os irmãos que estão aqui agora nos assistindo e aqueles que nos assistirão em outros momentos. O interessante, né, o bom das gravações do programa virtual, do Pai Bem virtual e de outras casas também que trabalham com virtual é justamente isso. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, às vezes a gente também está em outro lugar, mas a nossa casa, o Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, é uma casa no Rio de Janeiro e, como eu gosto sempre de falar, ela foi fundada depois que nosso irmão Luiz Esteves esteve em Uberaba conversando com o Chico e veio ao Rio de Janeiro. E o Chico disse, materializou o doutor Bezerra de Menezes com o nosso irmão Luiz e disse que Bezerra tinha um recado para ele, que era para ele arrumar alguns amigos e voltar para o Rio, arrumar alguns amigos e abrir uma casa. E depois ele voltou com outros amigos e voltou outras vezes. E eu penso que o elo do Pai Bem com a espiritualidade do triângulo começou ali, naquela intenção. Então, eu penso que ele chamou, ele colocou alguns de nós aqui para poder estudar muito, aprender e continuar esse trabalho. Então, eu gosto muito de falar isso, e nós contamos ainda esse mês que a gente fala sobre o Chico, é, nós contamos essa história, inclusive através de pessoas que já estão desencarnadas. É sempre bom a gente lembrar esse elo que a gente tem, essa ligação que somente aqueles que acreditam na reencarnação conseguem entender esse abraço, esse carinho, essa sintonia, quando a gente chega perto, não só de um irmão da nossa casa, mas de outros irmãos em outras casas, em outras cidades, em outros lugares. É isso que a gente acha. Então, eu escolhi hoje, quer dizer, eu escolhi, não, a espiritualidade me mostrou aqui, eu abri o acaso, que a gente sabe que o acaso não existe, do livro Chico Xavier, Só Mediunidade, ditado a Carlos Bacelli. E o título é assim: A Voz do Doutor Bezerra. Foi exatamente na página que eu abri. Certa vez, fitando centenas de pessoas que estavam em nosso grupo, numa noite de sábado, perguntei a mim mesmo, em pensamento, o que fazer, meu Deus? Perguntei a mim mesmo em pensamento, o que fazer, meu Deus? Ouvi a voz do doutor Bezerra, rente aos meus ouvidos. E o Cristo disse: Tenho compaixão da multidão. Percebi que ele queria dizer que era preciso aprender a amar a todos, os justos e os injustos, os felizes e os infelizes, os bons e os que ainda são maus. Essa página caiu assim como uma pílula para a gente poder entender e compreender que é muito fácil amar os nossos amigos, mas a gente não é para amar só os nossos amigos. Não foi isso que Cristo espera de nós e nos ensinou e nos ensina todos os dias, como diz aqui essa página. Não foi isso que o Chico nos ensinou. A gente precisa compreender o tempo do outro. Muitas vezes a gente fica ansioso querendo que aquele faça isso ou faça aquilo, mas ele não faz porque ele não sabe, ele não conhece, ele não entende. E a gente, nenhum de nós, mesmo nas nossas casas espíritas, podemos achar que somos donos da verdade, que sabemos mais do que o outro, nada disso, porque não foi isso também que Chico nos ensinou. Não foi isso. Então, cada um de nós é como os dedos da mão, como a gente fala com as crianças, tanto na escola quanto na evangelização. Se faltar algum dedo, a gente vai seguir o trabalho,
mas falta, vai ficar uma falta. Então, cada um de nós é importante. E os maus, aqueles que, como ele fala aqui, ainda maus, porque ninguém é condenado a ser mau a vida inteira. Todos aqui estamos para aprender. Será que nós somos os mesmos de 20 anos atrás? Eu creio que não. Eu acho que nós melhoramos um pouquinho, e isso que é bom. Mas o melhor ainda é que nós estamos nos esforçando. Já sentamos para ouvir uma palestra, já vamos à nossa casa espírita, não recusamos trabalho. Às vezes a gente não tem aquele tempo, mas tem outro. Então, é necessário, porque nós estamos passando por uma prova, por uma transformação do planeta. Há alguns que acham que já passaram, mas nós acreditamos que estamos passando ainda. E se estamos passando, estamos em testes. E se estamos em testes, precisamos estar antenados ao trabalho do bem. Tem trabalho para todos, tem trabalho de todos os tipos, para aqueles que gostam de ficar na casa, para aqueles que gostam de ficar em casa, para aqueles que gostam de fazer as coisas digitando, para aqueles que preferem o trabalho na cozinha, o trabalho na evangelização. Nossa, como tem trabalho! E os trabalhadores precisam estar prontos, porque o Cristo nos chama e nós temos a certeza que podemos fazer um pouquinho de cada um, é o ingrediente para a gente fazer um bolo delicioso, um delicioso café. O que seria de nós se não tivéssemos a nossa irmã fazendo café? O que seria de nós se a gente não tivesse alguém para doar? E, e eu tenho falado isso com muita alegria e muita gratidão. Nós da evangelização, a gente imagina um monte de coisas, né? Somos, atendemos às inspirações que colocam em nossas mentes e tudo transforma, aparecendo a multiplicação dos pães. Hoje eu acordei de manhã com uma caravaneira falando, me pedindo desculpas. Valéria, não coloquei um pouquinho que eu posso botar para os pães das crianças. Eu falei, não se preocupe, minha irmã, tudo já está completo, mas você pode deixar para o outro café da manhã. Isso não é bom? É bom demais, porque Deus sabe o trabalho, o esforço que a gente tem feito para ensinar sim, ensinar essas crianças a mudar desde pequenos, porque a nossa responsabilidade é muito grande com as crianças, porque a gente sabe que vai chegar uma hora que eles vão achar que já são homens e mulheres, já podem fazer sozinhos, mas depois eles voltam. Mas aquela sementinha fica para o resto da vida. Não importa se ele vai para outra religião, não importa. O importante é que o trabalho de Jesus continua naquela sementinha que a gente conseguiu plantar. Essa é a nossa responsabilidade aqui nessa terra. Que Jesus nos abençoe. E vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, a Maria, Maria de Nazaré, que nos carrega no colo, a Bezerra de Menezes, Bezerra querido, mentor dessa casa, dessa Santa Casa Santa, como Carlinhos de Jesus, Carlinhos Conceição fala, que nos conecta, Bezerra nos conecta a todos esses trabalhadores de Jesus, trabalhadores do Rio, de todos os lugares, dos cantinhos do Brasil e fora dele, trabalhadores de Uberaba, trabalhadores, apóstolos como Chico Xavier, Eurípides, Dona Aparecida e tantos outros. Que a avó hoje também esteja conosco, porque ela sempre está. Porque quando a gente não tem nenhum pão para oferecer às crianças, a gente grita, vó, pelo amor de Deus. E as coisas também aparecem. Porque o trabalho precisa ser feito e a gente precisa da ajuda material.
como ela também precisava e conseguia. Que a gente possa inspirar, iluminar, que Deus possa inspirar essa irmã querida que está aqui, do Lar da Caridade, lá de Uberaba, a nossa querida Aparecida, vó Aparecida, nossa avó de todos, todos nós somos um pouco filhos, um pouco netos dessa avó querida, amiga de Chico Xavier, que tanto nos ensinou e que não saiu do trabalho e, mesmo desencarnada, continua trabalhando conosco. É com muita alegria que a gente vai dar a palavra agora para a nossa irmã Abadia, que vai falar um pouco do Evangelho de Jesus, um pouco dessa história entre Chico e a avó, um pouco de tudo que ela puder falar, inspirada em todos esses queridos. É por você, minha irmã, a palavra é sua. Eu desliguei o seu microfone, ó. Vou pedir aqui para você ligar. Pode falar. Está desligado. Agora sim. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dependendo do horário que você nos ouvir, você vai ouvir uma palavra de consolo, que não vem da irmã Abadia, mas que vem do alto, para falar aos seus corações. Nesse mês que para nós aqui de Uberaba, e principalmente para nós da família Lar da Caridade, tal do Pênfico, é um mês em que a gente memora o nosso amigo Chico Xavier. E a gente memora Chico Xavier porque foi uma pessoa que auxiliou a Dona Aparecida a continuar na sua caminhada de fé e de amor. E ao memorar, a gente não pode deixar de fazer uso do Evangelho, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, é nossa luz, né? É a nossa luz que Allan Kardec nos traz para a gente entender o que nós temos como responsabilidade pessoal e coletiva para que o nosso planeta seja melhor. Porque nós somos seres planetários, nós somos do planeta Terra e nós temos a missão, no lugar que o Senhor nos colocou, que a espiritualidade plantou os nossos pés nessa existência, sermos melhores. E hoje, pela manhã, antes da gente estar conversando com a Valéria, né, para a gente estar fazendo o nosso evangelho, nós abrimos o evangelho, a gente tinha até preparado outra fala, mas nós abrimos o evangelho no capítulo 6, o Cristo Consolador. E eu achei muito propício a gente estar falando sobre o Cristo Consolador, porque o Chico Xavier também foi um homem, né, um médium que consolou vidas, um médium que na sua humildade fez uso, né, do que o Evangelho nos traz. Então, eu vou ler, né, o Consolador Prometido, e depois a gente vai estar conversando um pouquinho sobre. Se me amais, observai os meus mandamentos, eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Já vós o conheceis. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana, e eis que além do túmulo, que acreditais fosse o fim, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os verdadeiros impiedosos. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevei sua resignação, pois a dor sagrada está no jardim das oliveiras. Porém, que esperem, pois os anjos consoladores irão enxugar as suas lágrimas. E os trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçais no dia seguinte a jornada da véspera. E labutai, de vossas mãos, fornecei o pão terrestre aos vossos corpos.
vou parar aqui e nós vamos conversar um pouquinho, trazendo nessa mensagem a mensagem que o Chico trouxe para nós em todo o tempo da sua existência. Ele também foi o pão que nos alimentou. Ele também nos consolou. Ele também recebeu as mães desamparadas pela perda de um filho, em situações, às vezes, muito conflitantes e doloridas, mas que, pela luz do Consolador, que é o Espiritismo, pelas mensagens do Chico, essas mães foram consoladas. E além de serem consoladas, como diz, trabalhadores vão e trabalham, elas começaram a trabalhar na seara do bem, em favor do amor que elas tinham por aquele filho, e entendendo que a morte não existe, que nós somos seres viventes, e que nós vivemos nessa esfera terrestre, como vivemos na esfera espiritual, e depois retornamos para a esfera terrestre. Mas que as nossas ações aqui são muito importantes, que nós temos que ter responsabilidade. E nós vemos na vida do Chico e de Chico uma responsabilidade muito grande desde os 4 anos de idade, quando ele começou a sua missão na espiritualidade. Ele começou a conversar com os desencarnados. E ali ele já foi desenvolvendo a sua mediunidade, mesmo enquanto criança, porque o espírito não tem idade. O espírito, ele traz a sua carga, né, da evoluções de vidas passadas, mas nessa existência, quando ele recebe, ele tem que fazer a escolha. Eu vou prosseguir, eu vou ser um servo vigilante, eu vou tratar com zelo de tudo que eu tenho enquanto médio para trazer para essa existência, ou eu vou deixar de lado? E Chico escolheu ser um zeloso vigilante, né? Porque ele foi um médio que tratou com paz, amor, caridade, correspondendo a todos que chegavam até ele com uma ação caridosa mesmo, e com muita humildade. Porque a trajetória do Chico nos mostra uma humildade desde o berço materno até o final da sua existência carnal aqui. E até hoje, quando a gente fala, Chico, 115 anos de existência entre nós, ele está nos ensinando. Por quê? O coração terno do Chico, né? Ele era agasalho para todos nós. Ele era agasalho. Agasalhava as nossas dores, as nossas angústias, nos cobria, nos esquentava, fazia com que o nosso conseguisse pulsar a energia do amor, tirando dos nossos corações a revolta, o desentendimento, porque ele era terno. E muita gente fala assim, o Chico foi privilegiado, né? Aí eu digo, privilegiado em quê? Né? Ele foi privilegiado, sim, em aceitar nessa existência continuar a sua luz de amor para nós. Mas a sua existência aqui foi dolorosa. Ele nasceu num lar, né? Também em vulnerabilidade, perdeu a mãe muito cedo, teve que trabalhar muito cedo no supermercado, no balcão, recebendo pessoas e ajudando pessoas, e tendo que ter calma. Ele foi desde pequeno ensinado a ter calma com as pessoas. Então, ele era vigilante na sua esfera espiritual e na sua esfera em matéria aqui. Ele cuidou. A gente nunca ouviu falar do Chico ter uma palavra que desabonasse a sua ação como consolador. Ele respondia a todos, mas ele era prudente, ele era calmo, ele era sereno e ele era justo. E a comunidade cristã espírita tem vários exemplos para falar do Chico. Eu posso falar aqui do Lar da Caridade. O Chico escolhia passar o seu aniversário dia 2 ali na casa junto com os doentes. E ele ia no leito de cada doente e conversava com cada doente. E a cada doente ele levava uma mensagem de vida, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. E para aqueles que estavam revoltados com o corpo adoecido, ele conversava ainda mais, trazendo para ele, para aquele ser, uma lembrança de um passado, que aquilo que ele estava passando era bênção para a sua purificação espiritual. Mas sempre com muita leveza. E Chico, eu falo assim,
que ele veio, né, cuidar de nós. Ele foi um conselheiro, ele foi um amoroso pai, um acolhedor das nossas dores, um contagiante de alegria, apesar das dores que passava, amoroso e caridoso o tempo todo. E eu falo isso para quem viu o nosso Chico nos últimos 10 anos da sua existência nesse século, né? A gente viu o Chico que ele nem podia caminhar, ele era carregado, ele era uma pluminha que era carregado, mas o sorriso no rosto era constante. E a humildade em ouvir, às vezes, palavras des, é, desa, que desagradava qualquer pessoa em ouvir, ele sorria e dizia: calma, calma, tenha paciência, tudo vai passar. Se você conseguir esquecer o passado e fazer do hoje uma caminhada diferente, você vai ser feliz. E as pessoas sentiam no Chico uma paz tão grande que, às vezes, quando elas olhavam para o Chico, elas não conseguiam nem falar, elas choravam. E esse choro era um choro de gratidão pela leveza e a limpeza que ele trazia para os nossos corações. Ele foi um bom servo fiel o tempo todo. Eu tive a oportunidade, né, de Deus do meu nascimento, eu nasci ali no lar, eu e meu irmão gêmeos, Deus do nascimento ter o Chico ali. E o Chico falou uma coisa para minha mãe que hoje eu trago sempre comigo, que ela falava assim, olha, ela teve que vir com um parceiro para que ele a ajudasse, porque ela queria ficar na esfera espiritual. Hoje eu entendo que, na verdade, às vezes a gente ao encarnar, que é um presente para nós, né, temos a oportunidade de encarnar e novamente dar continuidade aos aprendizagens que nós, enquanto espíritos, precisamos para nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Às vezes a gente tem medo. E aí eu entendi, por tudo que eu passei nessa existência, eu entendi por quê. Porque eu tinha muitas responsabilidades. Mas essas responsabilidades eram mais no cunho de trabalhar com as pessoas, de estar com as pessoas, de lidar com as crianças, mas ser um exemplo vivo do Evangelho do Senhor. Porque onde a gente é colocado para ser um exemplo vivo do Evangelho do Senhor. E isso foi o que o Chico foi para nós, um exemplo vivo do Evangelho. Em todo o tempo ele foi amoroso, em todo o tempo ele pregou as lições do Evangelho, não com as suas vestes simples, mas com suas ações poderosas de amor, caridade em ação, respeito às vidas e ensinamento, ensinando pelo exemplo. O Chico, ele poderia, nessa existência, ser um milionário, né? Porque ele psicografava obras maravilhosas, poderia ter vendido todas essas obras e usado para cunho pessoal. Não. Chico, com a responsabilidade que ele tinha espiritual, ele doava para outras casas, ele doava para as pessoas carentes, ele doava para quem precisava, porque ele tinha um entendimento que a maior riqueza dele era a sua vida entregue ao Senhor, entregue como mensageiro do Senhor, porque ele levava a palavra, ele levava o exemplo. Ele era para nós, ele é para nós, continua sendo traço de amor de Cristo aqui nessa terra. Então, nós temos que ter também, enquanto espírita, esse mesmo cuidado, né? A gente não pode se perder na vida por nenhum sentido. Nós temos que ter gratidão sempre, e levar essa gratidão que nós temos para todas as pessoas que estão conosco, porque senão a nossa vida vai passar em branco. E Chico, né, que foi o mensageiro da paz, ele foi luz, porque ele levava os seus ensinamentos para as pessoas, para que as pessoas pudessem mudar de vida, sendo também vitoriosos. Porque ele não queria só ele caminhar na seara do amor cristão, ele queria que todos nós também caminhássemos. Ele foi amor em todos os momentos, porque ele sabia que o amor é o único medicamento que transforma o ser. Né? A Valéria,
na sua irradiação, né, ela colocou, né, que ela colocou que as pessoas não vão permanecer no erro, as pessoas não são más por natureza. Na verdade, a gente traz em nós alguns traços, mas que o trabalho na seara cristã do amor faz com que a gente lave os nossos corações, lave as nossas índoles, para que a justiça do amor também permaneça em nós, para que nós sejamos os mensageiros do Senhor, porque nós somos a janela para o mundo do Cristo. Cada um de nós somos essa janela. Como Chico é a nossa janela, porque quando nós falamos Chico Xavier, se abre para nós uma janela de amor, se abre para nós uma janela de ternura, se abre para nós uma janela de responsabilidade, de compromisso. Ele em todo momento foi compromisso. Então ele abre para nós essa janela de compromisso. Aí nós lembramos de Dona Aparecida, que eu não posso esquecer. Nasci nas mãos dela, então é um exemplo vivo para mim, né? Quando eu tenho qualquer preguiça, ser preguiçoso, eu falo assim, peraí, mas ela, cega trabalhou, mas ela, nos seus 38 anos de idade, escolheu ficar com os doentes e deixar os filhos porque estavam crescidos. Escolheu fazer da sua vida uma prova de amor, de resignação. Escolheu ser forte, porque a vovó era uma pessoa forte. Ela escolheu levar verdadeiramente a palavra que a pessoa queria. E, às vezes, ela tinha que ser dura no trato com a pessoa, para a pessoa entender o que é o amor, o que é a caridade, o que é o trabalho, o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é servir ao Senhor. Porque, às vezes, nós temos muita... em nós, assim, eu tenho que receber, mas eu não tenho que dar. E ela falava que para você receber, primeiro você dá. Porque se você não dá, você não tem como receber, porque o seu coração não está aberto para receber. Até os presentes, as graças de Deus estão ali, mas o seu coração está fechado para receber. Não é a divina providência que não quer te favorecer, é você que não abriu para. É você que não caminhou para. Enquanto você fica no individualismo, pensando só eu, só eu, só eu, então você não transita na seara do amor cristão. Porque eu sou você e você sou eu. Se você estiver com fome, eu também estou com fome, mesmo que o meu estômago esteja abastecido, porque eu estou com fome social que a gente veio para praticar. Essa também é uma fome. E o Chico nos ensinou. O Chico, ele repartia, as pessoas não entendiam quando ele dava o dinheiro e dava a cesta básica. Porque ele dava o dinheiro para ensinar que se você quer comprar, você tem que trabalhar para ter o dinheiro. Mas se você ainda não tem essa condição, você sempre será agraciado pela força divina para te prover, para que você possa caminhar. Porque o Chico, muita gente não entendia que ele estava ensinando a pescar em todo momento que ele doava. Não era uma doação em vão. Porque muita gente tem mania de falar, o espiritismo, eles doam sem saber para quem está doando, sem consequência. Não. O espiritismo pratica o amor em ação. E fortalece nesse amor, porque cada vez que você leva uma cesta, você leva também uma palavra. E cada vez que você leva uma palavra, você leva um socorro. E cada vez que você leva um socorro, você abre uma vida para mudança, para transformação. Porque quem ainda não tem condição, é você que tem condição que vai levar. Um dia alguém levou até você. A Valéria não é quem ela é hoje, porque ela é por ela mesma. Ela é porque várias mãos da seara do amor cristão foi até ela e plantou a sementinha no seu coração, que hoje ela planta no coração de várias crianças e de várias pessoas. Que hoje ela tem a oportunidade de plantar no meu coração e fazer com que eu plante no seu coração. E era isso que o Chico fazia. No livro Traços de Chico Xavier, né,
de autores diversos, a gente vê várias histórias contadas do Chico. Mas a história mais bonita contada de Chico é onde a pessoa fala, o ser humano do Chico, a grandeza desse ser humano, a pureza desse ser humano, a resignação desse ser humano, a entrega desse ser humano, que mesmo estando doente, caminhava, ajudava, ficava horas e horas, madrugadas e madrugadas, trabalhando. E no rosto um sorriso. E na fala, uma fala de transformação. Não tem como a gente não dedicar o mês de abril inteiro para falar de Chico Xavier, para reviver Chico Xavier. Porque quando a gente fala do homem de bem aqui na Terra, a gente pode lembrar de Chico Xavier. Ele foi o homem de bem planificado no Evangelho. Porque o homem de bem é aquele que esquece a si mesmo e vive em favor dos outros. O homem de bem é aquele que sabe que ele é responsável em favor do outro. O homem de bem é aquele em que a sua palavra é sim, sim, e a sua palavra é não, não, mas dentro dos princípios cristãos. O homem de bem é aquele que transforma vidas pelo simples caminhar, pelo exemplo. O homem de bem é aquele que não põe uma máscara para falar conosco. É aquele que é a própria emanação do bem ao comunicar conosco. Porque ele já viveu, ele já aprendeu, e ele vem para nos ensinar pacientemente. Imagina uma criança de 7 anos, 5 anos, apanhando 3 vezes ao dia de uma madrinha sem necessidade. Mas conversando todos os dias com a sua mãe desencarnada e obedecendo às orientações que ela dizia. Ame, cuide, perdoe, esqueça, eu estou contigo. Chico viveu isso na sua infância para chegar na sua vida adulta, ele receber também as injustiças daqueles que estavam nessa existência com ele e estavam o adoecendo, mas também da pancada moral que ele recebia, de falar que ele não estava recebendo do plano espirituais as mensagens, que ele era um enganador. Era ele continuar a doutrina, psicografando e entendendo que era sua missão. Era ele escutar Emmanuel e viver aqueles ensinamentos que não é fácil. Não é fácil a gente viver esses ensinamentos verdadeiramente se a gente não tem no nosso coração a essência divina do amor e do perdão constante àqueles que ainda não chegaram aos nossos níveis de aprendizado. Então, o Chico também nos ensinou calma, paciência com seu ente querido dentro da sua casa que ainda não está no mesmo nível que você. Tenha amor por ele, tenha paciência, porque é em casa, no ralamento diário das vidas, é que você vai evoluir, mas você não evoluiu sozinha. Você evolui junto com ele, porque ele também te ensina. Ele te ensina para que você não faça com o outro que você não quer que seja feito. Então, Chico, no seu amor, em cada passo caminhado, ele fez isso conosco. Ele foi amor em ação. Ele foi uma escola viva do espiritismo cristão. E nessa escola viva, em momento nenhum, ele perdeu a fé. Porque ele poderia ter perdido. Porque os próximos dele, aqueles que ele mais amava e que estava ensinando, às vezes junto dele fazia o contrário. E quando a gente falava qualquer coisa, Chico, mas fulano está fazendo isso, é o tempo dele. Ele, como nós, está aprendendo. E ele está me ensinando o que eu não devo fazer. Agradeço por isso. Então, em todo momento, Chico nos dava uma lição moral de que nós temos que ser exemplo. Porque um dia nós também estivemos nessa mesma fase de aprendizado. Nessa mesma fase nós tivemos.
E às vezes ele falava que o que é no outro nos dói é o que a misericórdia cristã está trazendo para nós trabalharmos em nós, não é nele, é em nós. Às vezes o que dói no outro é porque a gente ainda tem uma feridinha aberta dentro de nós, para nós trabalharmos e para nós mudarmos estruturas de vida, estrutura de aprendizado, estrutura de entender que sem a paciência, nós não teremos a nossa alma engrandecida em Cristo. E que antes de maldizer o atraso coletivo, nós devemos meditar que o atraso pode ser a salvação da sua vida. Aquele atraso que a gente está achando, nossa, mas você está tão atrasado, pode ser a salvação da sua vida. A gente tem que olhar as coisas com os olhos verdadeiramente de um espírita. O que a gente aprende diariamente na Casa Espírita, lendo os livros de Chico, é para a gente dar uma parada e termos a nossa evolução moral nos aprendizados que a gente tem que ter dentro da gente. Porque as coisas é comigo, não é com a Valéria. É entre mim e eu mesmo. Porque só eu sei o que eu tenho que avançar. E só a Valéria sabe que ela tem que avançar. E às vezes o que eu estou vendo na Valéria é o que eu estou vendo na minha janela mental, que está suja daquele sentimento, daquela amargura, daquela dor. Então a gente tem que mudar a maneira de encarar as coisas, ao invés de estar gritando para o mundo. Uma lição que desqualifica os ensinamentos que Cristo e Chico trouxe para nós. Cristo é amor em ação. Chico é amor e caridade em ação em um século tão doloroso que foi o século XX. E agora, no século XXI, o que a gente tem que fazer? Fazer desses ensinamentos fonte viva onde nós estivermos. Nós somos hoje a mão do Chico, onde a gente vai, levando os ensinamentos que ele nos deu, para que nós possamos transformar vidas. São 115 anos de Chico Xavier, porque ele desencarnou, mas nós estamos encarnados com os ensinamentos deles para que nós possamos praticar. Em toda a nossa existência, nós temos a obrigação moral e espiritual de levar à frente esses ensinamentos. Porque nós não podemos ficar chorando a morte do Chico, a morte de Dona Aparecida, a morte de Emmanuel, tantos do Chiquinho, não. Nós temos que agradecer a passagem que eles tiveram em nosso meio, nos ensinando a ser melhor, plantando em nós o evangelho de amor, para que após a partida deles, nós sejamos os alunos que é chamado para dar continuidade à obra. Nós sejamos os discípulos do amor. Os discípulos do amor de Chico aqui na Terra. Porque senão, pouco valeu o trabalho que ele tem conosco constantemente de nos ensinar a sermos melhor. Mas praticando e trazendo para nós, às vezes, algumas passagens no nosso corpo material, que algum adoecimento, alguma coisa que acontece, alguma tragédia na família ou com um amigo, para a gente fazer daquilo ali espaço de transformação e de luz na nossa caminhada, porque senão nós não estamos exemplificando de forma nenhuma o evangelho que eles vieram passar para nós. O nosso amor pelo Chico será eterno. Ele é um pai, ele é um irmão, ele é um alimento, ele é um sal na nossa vida, ele tempera a nossa vida. Porque a passagem dele aqui, para aquele que é verdadeiramente discípulo do amor, que busca entender, compreender, estudando constantemente as suas obras, ele é o nosso tempero. Ele é que faz com que a gente seja diferente, porque a gente não é nada. Às vezes a gente vê tantos irmãos pensando que eu sou, né?
que vai pregar eu, eu, nem eu, não. Eu nunca. É aqueles que estão me fazendo ser quem eu sou hoje. É a base espiritual que me dá força para me ser, porque eu posso cair a qualquer momento, porque eu sou pó. Eu sou um espírito ainda em aprendizagem, que teve nessa existência a luz do amor de Chico Xavier e de Dona Aparecida. E nessa luz de amor que eles estiveram e estão conosco, nós temos que planificar diariamente com exemplo. Eu não posso dizer, eu sou amiga de Chico Xavier, se eu verdadeiramente não buscar dia a dia praticar a semente que ele plantou em meu coração, que ele plantou em seu coração. Então, na nossa fala de hoje, que a gente já está terminando, né? Para não ficar cansativo, né, Valéria? Você falou 10h50 e poucos, 10h54. Desculpa, eu queria muito lhe perguntar, até para ficar gravado aqui para nós, você fala de Dona Aparecida, de Chico Xavier, e a gente aqui dentro da evangelização, mas em outros setores, porque nosso grupo no Pai Bem está é, dividido em equipes. A gente sabe que é difícil, as tarefas são difíceis, os trabalhos em equipe são difíceis, não são fáceis, mas na vida da gente não tem nada fácil. A gente sabe que às vezes o recurso não chega, quer dizer, não parece que não chega, mas ele chega na hora Ah, certa para a gente fazer. Eu queria muito que você terminasse, mas antes de terminar, falar sobre isso. Como é que, para incentivar aquele trabalhador que acha que não tem, que não pode, que está doente, ou que a gente não vai conseguir fazer uma sopa porque a gente não tem o legume necessário. Como é que a gente faz? Como é que a gente incentiva e o trabalho continua? Porque, Nossa Senhora, como nós estamos trabalhando, como nós estamos ajudando, auxiliando. E ontem a gente falou assim: não, olha, a gente vai precisar esperar um pouco, porque não tem espaço, a gente vai criar um espaço para você vir, mas tem outro grupo que você pode trabalhar. Então, tamanho está o trabalho do Pai é Bem. Mas mesmo assim, a- às vezes a gente desanima. E o que Dona Aparecida falaria para aqueles que você falou em paciência, você falou em trabalho, você falou tudo isso, mas o que ela falaria para nós? olha, o que vovó falaria e fala para nós todos os dias, que o caminho para a gente obter tudo o que a gente precisa é a fé e a esperança. Um coração que não tem fé, porque não consegue receber a entrega que está vindo. Se você precisa, a única coisa que você tem que fazer é pedir: Senhor, traga, que chega. E eu sou exemplo vivo disso, chega. Tudo que nós precisamos chega. É na hora certa, Valéria. Porque nós ainda não somos seres preparados, a gente não sabe viver no coletivo, verdadeiramente, a gente tem dificuldade de estar no coletivo, nós somos seres coletivos, para sermos seres coletivos, mas a gente não tem verdadeiramente aquela entrega, aquela unidade para a gente ser coletivo. Porque para a gente receber, a gente tem que estar em unidade com o Senhor e com seus mentores espirituais. E essa unidade só vem da fé e do caminho da esperança, praticada todo dia. Porque a gente recebe quando a gente pode verdadeiramente utilizar aquilo para o bem. Não vai nos dado nada com facilidade, porque o que chega para nós fácil, a gente joga fora. Tá? A gente faz como o uso do papel higiênico. Limpei aqui, agradei aqui, jogo fora. Não sabe usar tudo na essência. Então, o que a vovó fala e falaria para vocês em todo o tempo, apenas confie no Senhor, porque Ele está vendo a sua dor antes de você pedir. Ele já está vendo a sua necessidade, mas Ele quer que o seu coração, que as suas ações, que a sua entrega seja em humildade e amor em favor do outro.
Porque enquanto a gente está fazendo a entrega em favor da gente, às vezes a gente não recebe, porque a gente está ainda no grau de orgulho, a gente não está no grau de humildade. A gente recebe quando a gente, com coração e humildade, entende que tudo que a gente tem veio dele e vai para ele, e é por ele, aí a gente recebe. Porque somos nós que fechamos a porta do recebimento. Não é a porta que está fechada. Porque você vê que tudo flui muito bem quando você está com seu coração aberto para. Quando você fecha, aí as portas fecham, mas é você que fechou. Porque tudo que você precisa para caminhar, você terá. Se for realmente em favor da caridade e ação. Mas quando você pôr em qualquer princípio, antes, o orgulho e a vaidade, não chega. Pode não ser você, mas se é alguém do seu grupo, não chega, porque você também é coletivo. Igual se você cortar o dedo dói todo o corpo. Então, no coletivo, se um dos coletivos estiver também com o dedo sujo, todos os dedos dos demais estarão contaminados. É isso aí. É, e interessante, né, que na evangelização, eu falo da evangelização porque eu estou presente na evangelização, bem como na mediunidade, mas é impressionante, porque a gente tem uma obra para fazer, a gente pede, aquilo vem, mas a gente também agradece. Em toda a oração da nossa evangelização, a gente também, em conjunto com aquelas mães, com aquelas crianças, porque nossa evangelização é uma evangelização para aqueles assistidos, aquelas pessoas que estão chegando, que chegaram através de uma bolsa e ficaram. Os mais vulneráveis no momento, né? Isso. Então, a gente tem um trabalho muito bacana com eles e não falta nada. Mas a gente, mesmo junto com eles, a gente pede e agradece sempre, porque a gente precisa também agradecer. E é tão bonito ver o sorriso, né? Você sabe muito bem disso numa criança, numa vovozinha. E, além disso, a gente tem o cuidado de fazer um currículo, de colocar para trabalhar, de chamar pessoas para fazer palestra para elas sobre esses temas. E que a gente não pode viver o tempo todo de uma bolsa. A bolsa é uma necessidade de emergência, mas a gente tem a evangelização, a gente tem aquele compromisso, porque eu aprendi isso lá em Uberaba, porque se não for assim, muitos até não chegam. Então, se a gente recebe através da bolsa, nós precisamos fazer um algo a mais para que eles continuem, porque eles serão, muitas vezes, o amanhã da nossa casa. E a gente precisa. Será o amanhã, né? Será o amanhã, com certeza será o amanhã. Sim. Porque nós somos o amanhã, o hoje da casa, porque antes nós chegamos dessa forma. E passamos pela evolução, não é verdade? Vocês passaram, estão passando, o trabalho continua. Não pode ser igualzinho da avó, não, porque não é ela está ali espiritualmente. As coisas evoluíram, quanta coisa aconteceu depois que Chico desencarnou e a avó desencarnaram. Então, mas a gente precisa continuar na essência do trabalho, transformando, melhorando, evoluindo. Olha, você está estudando até hoje, eu também. Então a gente precisa estudar mais, porque para a gente poder compreender esse mundo de hoje, O Ivone estuda espiritismo o tempo é todo. estudo, né? O espiritismo é estudo constante. Sim. Então, eu vou pedir agora, antes de pedir para você fazer a nossa oração, eu vou falar sobre o nosso tratamento à distância. Nós, após a pandemia, temos um tratamento à distância, a gente chega em todos os lugares, mas a gente fala sempre que não é milagre. Ouviu, a prece vai melhorar. Não, é uma reforma íntima, é uma melhora, é um evangelho. Então, a gente pede, a gente não tem hora marcada, a gente pede sempre para que, antes de dormir, a gente abra o evangelho, como você falou, faça uma leitura, não importa o tempo, uma leitura e faça a sua conexão. Você falou em receptividade, a nossa irmã de São José dos Campos fala sempre que nós temos que estar receptivos. Não é que não entre e não chegue a nós, é porque às vezes nós estamos, como você bem falou, com o coração trancado.
Então, é preciso que a gente abra o nosso coração, peça, porque está lá no nosso quarto só eu e a espiritualidade. Então, a gente vai, nesse momento, pedir a Deus, pedir a Bezerra de Menezes, a Chico, a Vó Aparecida, a todos os mentores da casa, daqueles irmãos que estão nos ouvindo, nesse tratamento. E deixando sempre nossa garrafinha de água, nosso copo d'água. O copo, a gente fala, como o Chico falava, a gente bebe aquela água depois da oração, depois de uma palestra que a gente liga virtual, mas às vezes a gente não está nem com vontade, nem consegue assistir uma palestra. Mas a gente fez a oração e a gente bebe nossa água. E a garrafinha, a gente vai bebendo durante a semana e todas as vezes que a garrafa estiver quase acabando, a gente enche novamente. E se a gente for lavar a garrafinha, a gente passa aquela água para lá e bota para cá, porque a gente ainda precisa dessas coisas. Mas o Chico nos ensinou também a usar a água fluida. E a água fluida está lá na Bíblia, desde a época de Jesus. Então, é necessário que a gente use a água para as nossas orações. E aí, meus irmãos, a gente vai pedir a abadia para fazer a prece, envolvendo os enfermos, os encarnados, os desencarnados e também os nossos animais. Que Jesus nos abençoe. É com você, minha irmã. Senhor, na gratidão desse dia, dos ensinamentos recebidos, das presenças marcantes dos nossos mentores espirituais, dizer obrigado. Agradecer pela nossa saúde física, pela nossa saúde moral, pela nossa saúde espiritual e principalmente por estarmos aqui nesse grupo, podendo falar para as pessoas, podemos nos dar vidas e podemos dizer que tudo passa nessa vida e tudo é espaço de aprendizagem e de amor. E nessa passagem de amor, nós devemos entender que tudo passa, mas quando nós tivermos em dificuldade, lembrarmos que não pode passar o amor a todos a cada dia, não pode passar a caridade para os enfermos, para aqueles que estão em misericórdias, em misericórdia de uma dor que não conseguem entender, que a nossa palavra amiga chegue até eles, que os mentores cheguem até eles nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nas casas de detenção de menores infrator, nas escolas, aos professores, para que seus corações se abram em amor, aos evangelizadores, para que eles entendam e compreendam o poder da fé e da esperança e da certeza que estão trabalhando em favor do bem. Que chegue também, Senhor Jesus, até aqueles que estão neste momento, como nós, em oração, para que numa corrente de amor fraterno cristão, possamos entender que as mudanças naturais das estradas vão acontecer e que a alegria de ser cristão é nossa maior força que temos para mudar e fazer com que os ensinamentos do Pai cheguem a todos. Que a segurança, Senhor Jesus, chegue também como força em cada cidade, em cada espaço. Que os nossos agentes penitenciários tenham o amor como fonte de transformação daqueles que estão ali abrigados. Que os nossos agentes de rua estejam com o coração aberto para tratar os transeuntes com amor, com justiça, mas sem agressão, Senhor Jesus. Que essa esfera terrestre encha-se de amor e de paz, para que as guerras se cessem e o amor seja fonte de transformações naqueles espaços que estão em tanta dor. E terminando, Senhor Jesus, a nossa oração de hoje, queremos agradecer ao nosso Chico Xavier, ao nosso Pai do amor e da esperança, à Dona Aparecida, mensageira da caridade, do trabalho em doação aos doentes e aos enfermos, para que eles irradiem no nosso coração a força de acreditar e entender que tudo passa, desde que o amor e a caridade seja fonte para passar a dor e abrimos a passagem para amor, para alegria e para a esperança. Que o amor de Cristo, que a esperança e a fé entrem em nossos corações e na esfera terrestre em todos os momentos. Amém, amém.
Graças a Deus, que Jesus continue abençoando esse lar, essas irmãs, essa obra que continua. Graças a Deus, graças a Dona Aparecida, a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, a todos os mentores de todas as casas espíritas que estão conectados conosco, que a gente possa transformar, multiplicar todos esses ensinamentos com todos aqueles e aprender, ensinar e aprender. Não tem como ensinar sem aprender, não tem como aprender e ensinar. Somos apenas multiplicadores do Evangelho de Jesus em alguns lares que ainda precisam da nossa pequena, mas sincera contribuição. Um grande abraço a todas as irmãs desse lar, irmãs e irmãos, essa família linda, maravilhosa. Eu, de vez em quando, mentalizo a cadeira da avó e sento nela, nos meus pensamentos, e ela me atende. E é assim que Jesus nos ensinou. É necessário que a gente peça ajuda, sim. Peça ajuda, porque ele lá, pedi e obtereis. Mas a gente precisa pedir para coisas que a gente possa, que são importantes, desde o nosso alimento até o alimento das pessoas que estão à nossa volta. Um grande abraço, minha irmã. Fica com Jesus. Deus abençoe a vocês todas aí. Amém. Gratidão, né? Que nesse espaço de esperança e de fé, a gente consiga continuar caminhando, porque somos aprendizes do amor, e como aprendizes do amor, nós temos que ter o nosso coração entregue em fraternidade, sempre que precisarmos contarmos com vocês, porque a gente conta, a gente ora e pede também ao Senhor para fortalecer vocês como nos fortalece. E quero para terminar, eu quero contar que nós acabamos de passar em doação aquela parte hospitalar, que era a vontade da vovó, para o hospital escola, que é da onde a vovó veio. A gente já passou e que hoje lá está sendo reformado, que está atendendo diariamente mais de 1.500 pessoas. Então, para nós é uma graça muito grande e é um presente que a gente entrega para a vovó e para o Chico, que foram os fundadores daquela casa, daquela parte da espiritualidade em questão do trabalho da saúde. Nossa, isso é uma coisa muito bacana, porque a gente vai ver o trabalho continuando. Nossa, gratidão. Nossa, não tem, nem tem palavras. Que Jesus nos abençoe. Vamos Amém. encerrando a nossa reunião que continua na espiritualidade. Muita paz. Amém. Beijo no coração. Amém.